que também pode dar a opinião, não só de arbitragem. Cadê ela? Aí, você quer esperar um ano pelo Ancelotti? Nadine, seja bem-vinda ao Alterosport mais uma vez. Boa tarde, Léo, Gão, Fael, Toledo, boa tarde a todos. Olha, eu acho que é muito tempo para esperar o Ancelotti, porém é uma escolha da CBF, mas eu acho que existem outros técnicos que poderiam assumir a seleção brasileira. Muito bem, concordo com você, Nadine. Ô, Léo, uma pergunta, então. Peraí, ela não falou nada do Atlético, você já vai... Não, mas eu estou num período de Páscoa com a Nadine. Até a página 2, vai. Até o Galo voltar a jogar. Vamos ver. O árbitro, quando ele está trabalhando em uma partida que tem Filipão no banco de reservas ou um treinador de renome mundial, é diferente para o árbitro quando chega na linha lateral que está o Filipão te dando uma bronca, discordando da sua decisão? Olha, não é para ser diferente, né? Apesar da experiência do Filipão. Fael, não conte com isso para os próximos jogos, a gente está de bem por enquanto, né? Nós tivemos um lance polêmico com o Atlético Mineiro. É claro que é um respeito muito grande pela carreira do Filipão, mas a arbitragem ela tem que tratar todos os treinadores igual. Mas eu vou aproveitar a fala da Nadine e do Fael para dizer o seguinte: o mundo dá volta, ele capota numa velocidade. Quando o Filipão chega no Cruzeiro muito prejudicado por arbitragem na época, desculpa, Nadine, mas estava sendo na época, bem prejudicado, eu falei assim, não, com o Filipão agora no banco de reserva a coisa vai mudar porque os caras vão ter moral. E a coisa melhorou realmente. Fael, na época no programa, desdenhou, né, aqui, não sei o que e tal. Agora ele usa o mesmo discurso para poder falar do Atlético. Eu adoro como o mundo gira, como capota, como vai na velocidade. Não. O único treinador eu comentei sobre relação com a arbitragem é o Pesolano, que chegou ao ponto de segurar a camisa da arbitragem discordando de decisão, Nadine. Na época eu acho que você falou do Filipão sobre isso. É caso de punir o cara, de tirar ele de campo vários e vários jogos ao ponto de segurar a camisa da arbitragem. Você falou. Sosseguem. Algo a dizer sobre isso, Nadine, ou podemos analisar o lance polêmico da rodada? Eu vou deixar agora com o Toledo, então, para falar sobre o lance da rodada do futebol feminino. Futebol feminino, o América enfrentando o Bragantino e tivemos alguns lances que deixaram dúvidas, não só nos americanos, né, Nadine? É para cartão, não é? Vamos lá jogar esse lance para a Nadine comentar para a gente, junto com a bancada democrática. Esse é o primeiro lance, a entrada da Luana na Carol Dias. É uma tesoura por trás, lance que no mínimo para cartão amarelo a gente só tem esse ângulo, o árbitro marcou somente a falta, não mostrou o cartão, mas por esse ângulo, no mínimo, é um lance para cartão amarelo, porque ela não considera o risco de lesionar a sua adversária, né? Eu não sei se ela chegou a trançar a perna, de fechar ali, como a gente fala na tesoura, se chega a fechar para machucar ali na região da perna, quando prende, né, a perna da sua adversária, mas isso, no mínimo, é um lance para cartão amarelo. É perigoso, né? Porque ela está fazendo o giro ali, poderia ter tido uma lesão grave no joelho, do tornozelo ou no joelho, então a Nadine tem razão. Nesse caso errou então o árbitro Daniel da Cunha Oliveira Filho. Vamos ver o outro lance dessa mesma partida no Sesc Venda Nova, o América com o Bragantino, futebol brasileiro feminino, Série A2. Vamos ver o outro. E o que chama atenção nesse outro lance é que envolve as mesmas jogadoras, né? Tanto a Luana do Red Bull Bragantino como a Carol Dias do América. Então, nesse lance, a Luana levanta demais a perna, ela acaba atingindo primeiro a bola, mas porém depois acaba atingindo o rosto. O árbitro novamente marcou a falta, mas também não mostrou um cartão. Na minha opinião, ele precisa colocar limites, né? Já não mostrou o cartão amarelo no primeiro lance, que era um lance muito claro, e nesse também. Ela coloca em risco, né, a integridade física ali da sua adversária, apesar de atingir a bola, mas, na minha opinião, também era lance para cartão amarelo. E o que chama atenção é porque está envolvendo as duas mesmas jogadoras do lance anterior. Eu acho que esse árbitro esqueceu de tomar um Red Bull para dar asas para a imaginação dele, né, antes do jogo, porque realmente... Ou o próprio cartão, ele esqueceu já podia ter dado no mínimo 2 amarelos ali e tirar da atleta de campo, né? Mas o que eu tenho percebido ao assistir jogos do futebol feminino é que as meninas fazem um teatro muito menor que os marmanjos. Aquilo de não ter recebido pancada nenhuma e ficar rolando no meio-campo, de cair sozinho o tempo todo com a mão no tornozelo. As meninas lá tomam pancada, levantam e vão para o jogo, ao contrário do futebol masculino, que tem sido um exagero no Brasil. Eu acho que o que mais prejudica o futebol brasileiro hoje é isso do atleta simular e querer exagerar todo o lance. E já que estamos falando do futebol feminino,
O que eu tenho para falar, porque o jogo ontem entre Cruzeiro e Corinthians, no último minuto, foi um escárnio aquele pênalti marcado contra o Cruzeiro. Aquele pênalti não existiu. O pênalti em cima da Gabi Portilho, porque tem a Gabi Zanotti também, que joga no Corinthians. Né? O Cruzeiro, na primeira fase, tomou de 7 do Corinthians e dessa vez estava jogando de igual por igual. No último minuto, eles vão lá e marcam um pênalti para o Corinthians inexistente. Tem nem polêmica. É inexistente aquele pênalti que foi marcado ontem para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, muito prejudicado sempre no futebol feminino. Aliás, Bárbara Fonseca, que está fazendo um grande trabalho no Cruzeiro aí, certo? Ela está com toda a razão de reclamar sempre. Muito prejudicado. O pessoal da arbitragem não pode ver... Toledo. Você já viu aqui, né? Peraí, Calma. O pessoal da arbitragem não pode ver a camisa do Corinthians, que eles ficam arrepiados. Nossa, eles ficam loucos. Ficam loucos. Tá doido. Ô, Nadine, Que você viu aqui... fofoqueira, né, Nadine? Você nem vai comentar isso, né? Não, essa eu passo, vamos. Ô, Nadine, você viu aqui que nós estamos com dois times perseguidos, né? O Atlético não tem tantos títulos porque foi perseguido pela arbitragem. O Cruzeiro, a mesma coisa, agora no feminino. Eu tenho muita dó deles, Nadine. Não é o time que é fraco, não é o time que não joga, não. São sempre os árbitros. Eles têm razão. Toledo, o Atlético se complicou demais. O Atlético teve dia que jogou mal quando teve a chance. Mas vou te falar, se não fosse a arbitragem brasileira, primeiro que o Flamengo seria menor que o Bangu. O Flamengo não existiria na terceira divisão do futebol brasileiro hoje. O Flamengo ganhou vocês era melhor que o É um ídolo maior que o Zico para o Flamengo. Segundo, se não tivesse interferência, se existisse VAR hoje, o Galo teria 3, 4 brasileiros a mais. Ponto final. Teria sim, confia. Conversador fiado. Assim. Vai Respeita confiando. a presença da analista de arbitragem, foi uma belíssima incompetente em campo. O escudo do Flamengo tinha que ter um apito de Léo, futebol, para Leopoldo com Siqueira. Léo, você pode pegar historicamente no Autores do Esporte, eu sou um dos que menos reclamava de arbitragem sempre, mas ultimamente tá demais contra o Por Cruzeiro. que você aproveita a presença da Nadine? Que parece que Ainda- você é um divã, Nadine, para esses caras. Né? Eu notei já. Mas ainda bem que eles estão reclamando com a arbitragem, por enquanto não com a comentarista de arbitragem, né? Até esse momento eu vou levar em consideração, tô brincando. Mas, de fato, algumas reclamações faz parte, né? Faz para o futebol, fica conversado, prolonga uma partida semanas, meses, até anos. Eu estava no numa caso. boate no Rio de Janeiro, Léo, chegou um cara no meu ouvido e falou assim, boa noite, você não gosta de mim. Eu tinha tomado um negocinho ou outro ali, eu falei, por quê, cara? Mas eu tô aqui, não te conheço e tal. Eu sou árbitro de futebol, eu já vi você comentando a meu respeito. Eu não sei quem é, porque eu estava meio golado, mas ele falou assim, você falou em tal e tal jogo de mim e tal, lá no Rio de Janeiro. Numa Leopoldo boate Siqueira. no Rio de Janeiro. Eles têm um grupo de WhatsApp lá no celular deles, que a Nadine está passando todo o corte que eu faço aqui, a Nadine está mandando para eles lá. Não, eu já fui excluída desse grupo também. Se eles reclamam do árbitro, imagina de ex-árbitro e comentarista de arbitragem. Ninguém gosta de mim. Ô, Nadine, voltando a esse jogo do brasileiro feminino, do América com o Bragantino, nesses lances que você já comentou, não seria o caso, não por causa desses lances, de ter uma arbitragem feminina em Campeonato Brasileiro Feminino, ou ter que inverter? Qual seria o critério mais legal aí nesse caso? Na verdade, existe, né, a arbitragem feminina no campeonato feminino como no masculino. Para mim, não tem que diferenciar o campeonato, mas sim termos árbitros preparados para a competição. Seja no futebol feminino, seja no futebol masculino, eu acho que, de uma maneira geral, está faltando uma ênfase na preparação desses árbitros, né? Porque o que a gente percebe são erros que, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, como nós temos nas duas competições, eu não acho que seja um gênero, né, que esteja apitando o jogo, mas sim árbitros que estejam preparados para apitar o jogo de futebol. Agora, Nadine, me ocorreu uma coisa aqui interessante. O árbitro ou a árbitra, para trabalharem num jogo assim feminino e masculino, ele tem que estar um pouco mais preparado para saber o tipo de jogo, porque, vamos supor, os impactos, a velocidade, tudo muda um pouco. Até para ele avaliar esse cartão e essa falta? Na minha opinião, sim, é preciso um estudo, por exemplo. Quando eu trabalhava em campo, eu tinha o costume de estudar as equipes em que eu iria trabalhar, né? Principalmente em relação a jogadas ensaiadas, até como assistente para saber se a linha de impedimento, qual jogador tem mais estatísticas de estar na frente do penúltimo defensor ou não.
Mas é um estudo, acho que os árbitros precisam. E o que dificulta, talvez, no campeonato feminino seja que não tenha muitas transmissões. Então, também dificulta o trabalho do árbitro desse estudo. Não tem muitas informações, né, em sites, assim como tem o futebol masculino, que fica mais fácil você estudar. Então, acho que isso deveria ser algo que a CBF deveria ajudar os árbitros através de cortes de vídeos para saber o estilo das duas equipes que o árbitro vai trabalhar, ou a árbitra vai trabalhar. Mas no futebol feminino tem esse pequeno detalhe, assim, a dificuldade do acesso de imagens, né, para estudar também. Vou encerrar dando um abraço na Nadine, porque nós somos odiados pelos árbitros, Nadine. Então, um abraço. Sinta-se abraçada. Nadine, obrigado pela participação, brilhante como sempre, até semana que vem. E saiba que as falas do Fael não representam a opinião editorial do Alterosa Esporte. Um abraço para todos vocês, também para o Fael, e até semana que vem. Até semana que vem, obrigado, Nadine. Exceto a do Flamengo, que todo mundo concorda, que se não fosse árbitro, o Flamengo estaria fora da quarta divisão. Só você que fala isso. Teria um apito. O Flamengo do Adílio, do Zico, era melhor do que o seu time. Seu time era bom. Marcelinho Carioca foi maior que o Zico. O time dele era bom, mas o do ele dá tanto azar que quando o Atlético fez o melhor time da história, o Flamengo era melhor do que ele. Se o Zico não tivesse encontrado um right no caminho dele, ele seria um a mais no futebol. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. De brincadeira. Você é um cara inteligente. Não faz isso não. Ô, Você é um cara inteligente. temos os gols desse jogo que a Nadine comentou os lances da arbitragem. Quer ver? Quero, Foram 2-0 para o Bragantino. No primeiro tempo, você vê a Gabriele Silva fazendo gol aos 47. No segundo, a Paulina vai fazer o segundo do Braga aos 3 Mas aí minutos. nós já vimos, né, que se tivesse expulsado a jogadora do Bragantino, seria diferente. Poderia ser diferente. Estava 0-0 quando ela deu um chute na cabeça do América e depois, antes deu aquela tesoura. O jogo foi válido pela semifinal, né? O jogo de volta, dia 26, em Santana do Parnaíba. Quem vencer vai à final, enfrenta ou o Fluminense ou o Botafogo. Mas acho que o América pode reverter isso ainda. Foi um jogo equilibrado, né? E o importante é que o América subiu, isso já basta. O Cruzeiro joga nesse final de semana o jogo de volta contra o Corinthians, né? Temos condições de nos classificarmos sim, mas repito, aquele pênalti de ontem foi um escárnio e atrapalha todo o planejamento do Cruzeiro.